Na vida, algumas histórias começam com sombras, com amores perdidos e segredos enterrados. Mas, como o tempo revela, até as mais profundas feridas podem cicatrizar. Esta é a história de uma mulher que, ao se ver dividida entre a lealdade, a sua família e o peso de um passado carregado de mentiras, se vê forçada a lutar por sua felicidade. Mariana, uma esposa e futura mãe, enfrentará o desafio mais difícil de todos: sobreviver à guerra de egos e segredos que sua sogra, Dona Vera, trouxe para sua vida. E no meio dessa tempestade, ela descobrirá que a verdadeira força não está em vencer as batalhas, mas em saber quando, ao lado de quem ama, escolher a paz. O que começa com desconfianças e traições terminará com uma surpreendente reviravolta, onde a verdade é a única arma capaz de curar e transformar. Desde o começo do relacionamento de Mariana com João, sua sogra, Dona Vera, demonstrou uma aversão silenciosa, mas implacável. Dona Vera sempre teve um padrão de exigências para tudo, principalmente para o modo de vida de Mariana. Qualquer detalhe que não estivesse de acordo com suas expectativas se transformava em uma crítica sutil, mas dolorosa. A vida parecia ser uma constante batalha para Mariana, tentando se ajustar ao gosto de sua sogra e ao mesmo tempo manter sua independência. Quando Mariana descobriu que estava grávida, o mundo parecia ter ficado ainda mais difícil. Ela estava ansiosa para contar a novidade para João e sua família, mas sabia que isso também significaria abrir a porta para mais críticas de Dona Vera. E foi exatamente o que aconteceu. Assim que a notícia foi revelada, a reação de Dona Vera foi imediata. "Você não vai conseguir dar a educação que meu neto merece, Mariana. Tem tantas mulheres mais preparadas para isso", disse ela com um olhar gélido. Mariana tentou ignorar, mas o peso das palavras de Dona Vera ficou na sua mente, deixando-a mais insegura. A tensão entre as duas só aumentava à medida que a gravidez avançava. Dona Vera fazia questão de comparecer a todas as consultas médicas, mostrando-se sempre crítica, dando palpites e reclamando de tudo o que Mariana fazia. Os meses de gravidez foram um pesadelo. Mariana sentia que, além das preocupações normais de uma futura mãe, ela tinha que lidar com a pressão e a constante cobrança de Dona Vera. A sogra chegava a dar conselhos sobre o tipo de comida que Mariana deveria comer, o nome que ela escolheria para a criança, até sobre o enxoval. Sempre com aquele olhar de desaprovação, como se ela estivesse apenas esperando que Mariana cometesse algum erro. João, o marido de Mariana, sentia a dor da esposa, mas não conseguia ver a gravidade da situação. Para ele, sua mãe estava apenas tentando ajudar, mas não via como o comportamento dela estava destruindo a paz de Mariana. A relação deles começou a se deteriorar. Mariana se sentia sozinha e sobrecarregada, sentindo-se cada vez mais isolada, sem apoio. O pior dia veio quando Dona Vera entrou na casa de Mariana sem ser convidada. Encontrou uma revista sobre maternidade que Mariana havia comprado e a criticou severamente. "Você vai ser mãe, Mariana, e não tem nem ideia do que isso implica. Não me surpreende que você tenha medo." A tensão culminou no dia do chá de bebê. Mariana estava visivelmente cansada de ser julgada e decidiu confrontar Dona Vera. Durante o evento, Mariana não aguentou mais as críticas veladas e decidiu colocar tudo para fora. "Mãe do João, eu sei que você acha que sou incapaz, mas eu estou fazendo o melhor que posso. A cada palavra sua, sinto que estou perdendo a confiança em mim mesma. Preciso de apoio, não de julgamentos", disse Mariana com a voz embargada. Dona Vera, geralmente fria, ficou em silêncio por um momento, o que foi uma surpresa para todos os presentes. João, que até então não percebia o quanto a situação estava afetando sua esposa, finalmente percebeu o quanto tudo tinha ido longe demais. No entanto, algo que ninguém esperava aconteceu. Dona Vera olhou para Mariana com um olhar tenso, mas em vez de rebater, ela simplesmente se virou e saiu da sala. Meses depois, quando Mariana estava quase para dar à luz, algo inexplicável aconteceu. Dona Vera, que sempre fora uma figura distante, foi até a casa de Mariana, sem avisar.
Ela estava visivelmente nervosa e, para a surpresa de Mariana, parecia querer se desculpar. Mariana, preciso te contar algo, disse ela, sem encarar os olhos da nora. Mariana a olhou com uma mistura de curiosidade e desconfiança. Dona Vera suspirou e começou a falar. Eu sei que nunca fui fácil com você. Mas acredite, isso não tem a ver com você. Tem a ver com um segredo que eu guardei por toda a minha vida. Mariana não entendia, mas ouviu em silêncio enquanto Dona Vera revelava algo inacreditável. Ela havia sofrido uma gravidez indesejada quando era jovem, e o pai da criança, um homem muito rico e influente, havia forçado ela a manter o bebê, em segredo, e a dar-lhe uma vida sem amor. Sua mãe a havia abandonado, e a sociedade a tinha rejeitado. Dona Vera contou que, ao ver Mariana grávida, sentia uma dor profunda, lembrando-se do que ela própria havia perdido e do medo de que Mariana passasse pelas mesmas dificuldades que ela. Por isso, o comportamento controlador e ríspido. Mariana ficou em silêncio após ouvir tudo aquilo. Nunca poderia imaginar que a raiva e a frieza de Dona Vera eram, na verdade, uma defesa contra a dor não resolvida de seu próprio passado. A revelação mexeu profundamente com Mariana. E pela primeira vez, ela sentiu empatia pela sogra. Eu nunca imaginei que tivesse algo assim no seu passado, disse Mariana, suavemente. Mas isso não justifica as palavras duras que você usou comigo. Eu também tenho medo de ser mãe, mas isso não faz de mim uma pessoa incapaz. Dona Vera, com os olhos marejados, pediu desculpas, algo que nunca imaginou que faria. Ela estava finalmente confrontando seus próprios demônios e entendendo que, para apoiar sua nora, ela precisava primeiro lidar com sua dor. A partir daquele momento, a relação entre as duas mudou. Embora houvesse ainda momentos de tensão, a compreensão mútua e a empatia começaram a dar forma a uma nova dinâmica familiar, onde o amor e a aceitação prevaleceram. E ao olhar para o rostinho de seu neto, Dona Vera percebeu que a vida tinha lhe dado uma segunda chance para corrigir os erros do passado. Após a revelação de Dona Vera, Mariana se sentiu tocada, mas também confusa. Era difícil para ela esquecer as palavras duras que ouviu ao longo da gravidez, mas sabia que o processo de cura exigiria tempo. Mesmo com o pedido de desculpas de Dona Vera, havia algo dentro de Mariana que ainda se sentia vulnerável, como se todas as suas inseguranças tivessem sido expostas. Nos dias seguintes, Mariana se dedicou à sua nova vida com o bebê, mas percebeu que a presença de Dona Vera na casa tinha se tornado mais constante. Embora as tensões diminuíssem, ela não sabia se estava pronta para confiar totalmente em sua sogra. No entanto, uma coisa era clara. Dona Vera estava fazendo um esforço genuíno para mudar. Certo dia, enquanto Mariana descansava no sofá com seu filho recém-nascido nos braços, Dona Vera apareceu com uma sacola cheia de roupas e acessórios que ela comprara para o bebê. Eu sei que as coisas entre nós não foram fáceis. Ela começou hesitante. Mas quero fazer parte da vida do meu neto de uma maneira diferente. Espero que você me permita ser a avó que ele merece. Mariana olhou para sua sogra com uma mistura de surpresa e cautela. Ela ainda não sabia como reagir a essa nova versão de Dona Vera, mas sabia que a mudança, por mais que fosse difícil, poderia ser boa para todos. Obrigada, respondeu Mariana, suavemente, aceitando a oferta. Nos meses seguintes, Dona Vera foi mais presente de uma maneira carinhosa. Ela fazia questão de ajudar em tarefas pequenas, como preparar refeições ou cuidar do bebê para que Mariana pudesse descansar. A princípio, ainda havia momentos de desconforto, especialmente quando Dona Vera tentava se intrometer em como Mariana deveria criar seu filho. Mas Mariana estava mais preparada para lidar com isso. Ela sabia agora que sua sogra tinha um passado sombrio, e isso tornava a comunicação entre elas mais aberta e sincera. Entretanto, um novo desafio surgiu quando João, o marido de Mariana, foi promovido a um cargo importante em seu trabalho. A promoção veio com muitas responsabilidades, incluindo mais viagens de negócios e mais tempo longe de casa. A mudança teve um impacto direto na dinâmica familiar. Mariana, que já estava lidando com a maternidade e as tensões familiares,
agora se sentia ainda mais sobrecarregada. Ela precisava de apoio, mas João, em sua nova posição, parecia distante. Dona Vera, que até então estava tentando melhorar seu relacionamento com Mariana, percebeu o sofrimento da nora e, pela primeira vez, propôs algo que Mariana nunca imaginou. Se precisar de ajuda, pode contar comigo. Eu sei o quanto é difícil cuidar de um bebê e de toda a casa sozinha. Não quero que você passe por isso sozinha, assim como eu não tive ajuda. Mariana ficou em choque. Era a primeira vez que Dona Vera demonstrava, de forma tão clara, que compreendia as dificuldades que Mariana enfrentava. A dor do passado de Dona Vera, que havia sido ignorada e rejeitada, a tornara mais sensível aos desafios de sua nora. Enquanto a convivência entre as duas se tornava mais tranquila, algo inesperado aconteceu. João, que estava cada vez mais envolvido em sua carreira, recebeu uma ligação de um advogado. Era sobre o passado de sua mãe. Ele soubera de alguns detalhes nebulosos, mas nunca havia questionado sua mãe sobre o que acontecera em sua juventude. Ao investigar mais a fundo, ele descobriu uma parte do segredo de Dona Vera que ela ainda não havia contado a ninguém. Ela tinha sido casada com um homem muito rico quando jovem, mas o relacionamento foi marcado por abusos emocionais e um profundo controle. Esse homem, no entanto, tinha outros interesses e acabou afastando Dona Vera de sua família e amigos, forçando-a a viver uma vida isolada. Ela foi levada a abandonar um filho, que ficou sob os cuidados do ex-marido, e isso a assombrava. Até hoje, João ficou chocado ao saber dessa parte do passado de sua mãe. Ele não conseguia entender como ela nunca havia compartilhado isso com ele, mas ao mesmo tempo, sentiu uma onda de empatia por Dona Vera. Era claro que ela não havia apenas tentado controlar Mariana por capricho, mas sim por uma necessidade inconsciente de evitar que sua filha de coração, Mariana, passasse por um destino semelhante. João decidiu, finalmente, conversar com Dona Vera. Ele sabia que precisava entender o que havia acontecido e dar a ela a oportunidade de se abrir completamente. Sentados na sala, João perguntou: "Mãe, por que você nunca me contou a verdade sobre o que aconteceu? O que você estava tentando proteger?" Dona Vera, com lágrimas nos olhos, olhou para seu filho e respondeu com a voz embargada: "Eu tinha medo, João. Medo de que vocês me vissem como fraca ou incapaz. Eu queria proteger vocês de todo o sofrimento que vivi. Nunca quis que vocês soubessem que eu tinha falhado de tantas maneiras." João a abraçou, compreendendo a dor da mãe. Ele não sabia como ela havia carregado tanto peso sozinha por tantos anos. Mas agora ele via o quanto sua família estava conectada por essa teia de segredos e emoções não resolvidas. "Você não falhou, mãe. Você nos deu tudo o que podia. Eu só quero que você saiba que não está sozinha mais. Estamos todos juntos nisso", disse João com sinceridade. Com o tempo, as relações dentro da família mudaram. Dona Vera se aproximou mais de Mariana, pedindo desculpas sinceras por seu comportamento. A relação delas, embora ainda em processo de construção, passou a ser fundamentada no perdão e na aceitação. Mariana aprendeu que, embora a dor do passado de sua sogra não justificasse as palavras cruéis de antes, ela entendia o porquê disso. A empatia, a compreensão e o apoio mútuo começaram a curar as feridas de ambos os lados. E, ao olhar para seu filho, Mariana sabia que estava criando uma nova geração de amor, longe das sombras do passado. Com o tempo, a convivência entre Mariana e Dona Vera parecia mais harmoniosa. Mas a tranquilidade foi interrompida por um evento inesperado. Durante uma visita de rotina, Dona Vera trouxe consigo uma antiga amiga, chamada Laura, que se mostrava muito animada para conhecer o neto. Mariana, sempre desconfiada de pessoas novas, inicialmente recebeu Laura com educação, mas logo percebeu que algo não estava certo. Laura parecia muito interessada em detalhes pessoais sobre a família de Mariana, algo que a incomodava. Ela fazia perguntas excessivas sobre a vida de Mariana e João, como se estivesse procurando alguma falha ou fraqueza. "Você e João têm uma rotina bem equilibrada, não? Imagino que o trabalho dele seja bem exigente. Então, quem cuida do bebê enquanto ele está fora?"
Perguntou Laura com um sorriso misterioso. Mariana não gostou da forma como Laura questionava, e a inquietação cresceu dentro dela. Quando a visita terminou, ela procurou saber mais sobre essa amiga de Dona Vera, apenas para descobrir algo alarmante. Laura não era apenas uma amiga da sogra, mas alguém com um passado extremamente ligado a um antigo rival de João. Era uma mulher que estava, aparentemente, tentando se infiltrar na vida de Mariana com intenções muito mais sombrias do que ela imaginava. A investigação de Mariana a levou a descobrir algo ainda mais perturbador. Laura não estava ali apenas por interesse pessoal, mas tinha um motivo muito mais profundo. Ela havia sido amiga de infância de um antigo amante de Dona Vera, um homem que tinha sido responsável pela tragédia que ocorreu na vida de sua sogra anos atrás. Ao descobrir isso, Mariana ficou chocada. Mas a surpresa maior veio quando ela soube que Laura também estava de olho na fortuna de João, tendo planejado usar a amizade com Dona Vera para conquistar sua confiança e, eventualmente, manipular as situações a seu favor. Mariana, agora com um alvo claro em seu radar, precisou agir com rapidez. Ela decidiu enfrentar Dona Vera, mas de uma maneira que ninguém esperava. Ao confrontar sua sogra sobre Laura, Mariana descobriu que Dona Vera não sabia de nada sobre as intenções de Laura e ficou visivelmente perturbada. Ela então revelou algo que ninguém sabia, algo que mudaria tudo. Laura não é apenas uma amiga, disse Dona Vera, com um ar de angústia. Eu já fui casada com o homem que Laura amava. Ele foi uma grande parte da minha vida, e ela sempre me culpou por tudo o que aconteceu. Nunca imaginei que ela fosse tão cruel. A verdade, mais uma vez, era mais complexa do que Mariana poderia imaginar. Laura tinha motivos pessoais e profundamente dolorosos para tentar destruir a vida de Dona Vera, e agora, ao se infiltrar na vida de Mariana, ela havia encontrado uma nova forma de vingança. Quando Mariana contou tudo a João, ele não sabia como reagir. Ele sempre acreditou que sua mãe estava apenas se redimindo, mas agora a situação parecia ter uma camada ainda mais sombria. João decidiu confrontar Laura, mas antes que pudesse tomar qualquer atitude, algo ainda mais inesperado aconteceu. Laura foi encontrada no escritório de João, mexendo em documentos confidenciais, aparentemente tentando roubar informações sobre seus negócios. Você está tentando sabotar minha família? Perguntou João, visivelmente furioso. Laura, sem remorso, confessou que estava tentando se vingar não só de Dona Vera, mas também de toda a família de João, porque acreditava que sua própria vida havia sido destruída pelas escolhas de sua mãe, a quem ela acusava de ter levado seu grande amor embora. Ela revelou que, por anos, esteve arquitetando planos para destruir a família de Dona Vera, e que a aproximação com Mariana foi parte de seu grande plano para enfraquecer ainda mais sua mãe. Mas o que ela não sabia era que sua manipulação havia sido descoberta muito antes do esperado. Enquanto a situação com Laura parecia estar se resolvendo, outra verdade oculta veio à tona. Ao investigar mais a fundo, Mariana descobriu que o homem do passado de Dona Vera, o grande amor perdido que Laura tentava vingá-lo, na verdade não havia morrido como todos pensavam. Ele estava vivo, mas havia sido encoberto por uma enorme mentira que João, sem saber, estava prestes a descobrir. Esse homem não era apenas uma sombra do passado, mas uma peça crucial em um jogo muito maior, envolvendo negócios de alto nível e rivalidades familiares profundas. E o maior choque veio quando se descobriu que o verdadeiro inimigo de toda a família de João não era Laura, nem sequer Dona Vera, mas um empresário influente, amigo de seu próprio pai, que havia orquestrado o afastamento de Dona Vera e manipulado todos ao seu redor para garantir que ele controlasse tudo o que João havia herdado, incluindo sua empresa. João ficou paralisado ao descobrir que seu próprio pai, alguém que ele sempre admirou, havia se aliado a esse empresário para controlar os bens da família. O impacto dessa descoberta abalou João profundamente, fazendo-o questionar tudo o que ele acreditava saber sobre sua vida. Agora, Mariana se viu diante de uma escolha difícil. Sua vida havia se tornado um campo de batalha, não só entre ela e Dona Vera, mas entre a família de João e um inimigo muito mais poderoso. Quando Mariana descobriu que o empresário, que estava por trás de todo o caos,
planejava desestabilizar a vida de sua família com uma fraude financeira, ela sabia que precisava fazer algo radical. Ela se uniu a Dona Vera e, juntas, decidiram usar tudo o que sabiam para confrontar esse empresário, expondo suas mentiras e revelando os esquemas fraudulentos que ele havia arquitetado. Mas essa ação não viria sem custos. O confronto com o empresário abalaria as estruturas de tudo o que João conhecia, forçando-o a tomar uma decisão que mudaria para sempre o destino de sua família. Dona Vera, com lágrimas nos olhos, finalmente entendeu que, apesar de seu passado conturbado, ela tinha a chance de reescrever sua história ao lado de sua família, e que a verdadeira força estava na união que agora, finalmente, havia se formado. Mariana, por sua vez, sabia que não importava o que acontecesse, ela protegeria seu filho e sua família a todo custo. As batalhas ainda estavam por vir, mas ela tinha a certeza de que, pela primeira vez, estava pronta para enfrentar qualquer inimigo, seja do passado ou do presente. Agora que Mariana e Dona Vera haviam descoberto o verdadeiro inimigo, o empresário, poderoso e manipulador, elas sabiam que o enfrentamento seria mais complexo do que imaginavam. A primeira etapa do plano foi reunir provas de suas falcatruas, algo que não seria fácil, já que o empresário estava bem protegido e tinha muitos aliados. João, que ainda estava digerindo as revelações sobre seu pai e a verdadeira extensão dos jogos de poder nos quais estava envolvido, sentia uma pressão crescente. Ele nunca imaginou que sua vida fosse se transformar em um campo de batalha tão tumultuado. O pior de tudo era perceber que a confiança que ele tinha em seu pai estava rachada, e a confiança em seus próprios instintos estava sendo testada. Mariana sabia que precisava agir com cautela. Eles precisavam fazer o empresário cometer um erro, algo que o comprometesse, mas sem dar-lhe tempo de reagir. Ela teve uma ideia ousada: usar os próprios negócios do empresário contra ele. A ideia era infiltrar-se nas reuniões e nas negociações que ele tinha com outros empresários e investidores. Dona Vera, apesar de ser uma mulher com muitos anos de experiência e grandes contatos, sabia que nunca teria uma chance de obter acesso direto a essas negociações. Mas Mariana tinha uma vantagem. Ela estava fora do radar, sem grandes expectativas sobre o que poderia fazer. Ela se disfarçou de empresária novata, disposta a investir em um novo projeto no setor em que o empresário atuava, criando uma fachada. Mariana sabia que teria que jogar com as regras do inimigo, mas também tinha a esperança de que esse jogo duplo poderia ser a chave para expô-lo. Ela e Dona Vera se infiltraram nas reuniões de negócios, conhecendo mais sobre os detalhes de como o empresário manipulava as ações e desviava recursos. Enquanto isso, João lutava para descobrir mais sobre seu pai, tentando entender até que ponto ele estava envolvido em tudo aquilo. Ele passou a investigar sua própria família e começou a descobrir documentos secretos que revelavam transações suspeitas e alianças com esse empresário. A verdade foi se desenrolando lentamente e João ficou com uma sensação de traição ainda mais forte. Mas a verdadeira reviravolta veio quando Mariana descobriu algo crucial. O empresário estava em uma negociação com um grupo de investidores estrangeiros que poderiam mudar o futuro de sua família para sempre. Ele estava prestes a assumir o controle total da empresa de João, manipulando a venda de ações e garantindo uma parte considerável dos bens familiares. Para completar, ele estava de olho em um projeto secreto que João vinha desenvolvendo há anos, sem saber que alguém queria tomar tudo de suas mãos. Mariana e Dona Vera, agora com as provas necessárias, sabiam que estavam se arriscando demais. Qualquer movimento em falso poderia fazer com que o empresário fosse atrás delas e colocasse a vida de todos em risco. O momento final chegou. Mariana e Dona Vera estavam prontas para confrontar o empresário e expor tudo o que ele havia feito. Elas marcaram uma reunião com ele, onde revelariam as provas das fraudes financeiras e das manipulações que ele havia feito. Na véspera do confronto, João fez algo que ninguém esperava. Ele decidiu se unir à sua mãe, Dona Vera, e a Mariana, colocando à parte suas dúvidas sobre o que havia acontecido no passado. Ele sabia que o verdadeiro inimigo era o empresário, não sua mãe ou sua esposa. Ele estava disposto a fazer o que fosse necessário para proteger sua família e destruir o homem que ameaçava tudo o que ele construiu. A reunião foi marcada em um local discreto,
onde o empresário se sentiu confortável, acreditando que estava prestes a ganhar mais uma vantagem. No entanto, o que ele não sabia é que estava sendo observado por todos os ângulos. Quando o empresário chegou, ele foi recebido por Mariana e Dona Vera com um sorriso discreto, mas afiado. Elas começaram a jogar seu próprio jogo, como se estivessem ali para fechar um acordo, mas sem pressa. Quando o empresário se sentou e começou a falar sobre a transação que estava prestes a acontecer, Mariana e Dona Vera, com calma e precisão, começaram a expor cada detalhe das fraudes que ele cometera. Você achou que estava jogando sozinho, mas agora vê que não estava, disse Mariana com uma voz firme. Tudo o que você fez, cada movimento, foi registrado, e você nunca imaginou que alguém dentro de sua própria rede fosse capaz de traí-lo. O empresário, embora tentasse manter a compostura, logo percebeu que havia sido pegado. Ele começou a se encolher na cadeira, sem saber como reagir. A pressão estava aumentando, e ele sabia que sua carreira e liberdade estavam em risco. Ele tentou ameaçar, sugerir que poderia destruir a reputação de todos, mas a pressão sobre ele só aumentou. Foi nesse momento que João entrou na sala, com um semblante determinado. Ele finalmente tomou o controle da situação, declarando com firmeza: Você nunca mais colocará suas mãos na minha família ou nos meus negócios. Você vai pagar por tudo o que fez. Após a reunião, o empresário foi denunciado e as provas foram levadas às autoridades competentes. Ele foi preso por suas fraudes financeiras e manipulações, e logo sua carreira foi destruída. Tudo o que ele havia construído com base em mentiras e jogos sujos desmoronou. Mariana, Dona Vera e João, agora mais unidos do que nunca, respiraram aliviados. A batalha contra esse inimigo implacável tinha sido vencida, mas as cicatrizes da traição e das manipulações ficaram para trás. João, finalmente, entendeu a importância de valorizar sua família acima de tudo. E Mariana percebeu que, ao enfrentar os próprios medos e as adversidades, ela se tornava mais forte e capaz de proteger os que amava. Com o inimigo derrotado e a paz restaurada, a família começou a reconstruir os laços que haviam sido dilacerados. Mas agora, com um novo entendimento sobre o que realmente importava, eles estavam mais preparados para enfrentar qualquer desafio que a vida ainda reservasse. E para Dona Vera, a verdadeira libertação veio ao perceber que, mesmo depois de tantos anos de dor e arrependimentos, ela finalmente poderia começar a escrever uma nova história ao lado de sua família, livre das sombras do passado. Meses se passaram desde a queda do empresário que havia quase destruído a família. A paz, que antes parecia impossível, finalmente tomou conta do lar de Mariana, João e Dona Vera. Os negócios de João, agora seguros, prosperavam novamente, e a relação entre mãe e filho, antes frágil e marcada por desconfianças, se tornara sólida e cheia de compreensão. Mariana e Dona Vera, apesar das diferenças, haviam encontrado uma maneira de coexistir em harmonia. E a presença de um neto trouxe um novo brilho aos olhos de Dona Vera. Durante esses meses, Mariana refletia frequentemente sobre tudo o que havia acontecido. Ela sabia que a vida, com seus altos e baixos, nunca seria simples ou previsível. As adversidades, as traições e as reviravoltas a haviam ensinado mais do que qualquer outra coisa. Ela aprendeu que, mesmo quando parecia estar em uma jornada sozinha, sempre havia uma escolha, e essa escolha estava no poder de buscar o que era certo, mesmo que o caminho fosse árduo. Ela olhou para o seu filho, brincando no jardim, e pensou no que ele poderia ensinar ao mundo. Ele, tão pequeno, ainda desconhecia a complexidade dos relacionamentos humanos, as mentiras, as manipulações. Mas Mariana sabia que sua missão era prepará-lo para esse mundo de forma íntegra. Ela queria que ele fosse mais do que um sobrevivente. Queria que ele fosse alguém que soubesse amar com a mesma intensidade com que sabia perdoar. Dona Vera, por sua vez, passou a dedicar seu tempo a ajudar a comunidade. O que antes era um lugar de dor e arrependimento, agora se tornava um campo fértil para o crescimento e para a reconstrução de sua própria identidade.
Ela se envolveu em projetos sociais, buscando dar apoio a mulheres em situações difíceis, como a que ela mesma vivera no passado. Cada sorriso que ela recebia de uma dessas mulheres era como um pedaço de cura para sua alma. João, após toda a tempestade, se tornara mais atento aos sinais ao seu redor, mais envolvido na vida de sua esposa e mais presente em casa. Ele havia aprendido que o amor não era algo que se conquistava com sucesso e dinheiro, mas sim com dedicação e verdade. A confiança, ele sabia, não podia ser construída apenas com palavras, mas sim com ações consistentes, dia após dia. Vezes, ao olhar para o horizonte, Mariana refletia sobre o que aconteceria no futuro. Sabia que a vida, em sua essência, era uma constante reinvenção, que a felicidade não vinha sem esforço e que as feridas não cicatrizavam sem que houvesse perdão e compreensão. Ela entendeu mais do que nunca que o passado era uma parte de quem ela era, mas não podia mais ser a definição do seu futuro. O que realmente importava era a escolha que ela fazia a cada novo dia, a escolha de viver com coragem, de lutar pelas pessoas que amava e de ser fiel a si mesma, independentemente dos erros e das falhas. E assim, em um mundo cheio de incertezas, Mariana, João e Dona Vera encontraram sua verdade. A verdadeira liberdade não estava em escapar dos desafios, mas em enfrentá-los com honestidade e integridade. Eles haviam enfrentado os monstros do passado e, juntos, criaram algo novo. Algo forte o suficiente para resistir às tempestades e alcançar a luz da paz. Porque, no final, a maior lição que a vida oferece não é sobre evitar as dificuldades, mas sobre como se levantar depois de cada queda e como, mesmo nas adversidades, sempre há uma chance de recomeçar. A verdade, por mais dolorosa que seja, tem o poder de libertar e transformar. E foi exatamente isso que a família de Mariana aprendeu. Eles haviam reconstruído não apenas suas vidas, mas também a confiança e o amor que haviam perdido ao longo do caminho. E assim, a história deles seguiu, não como uma história de vingança ou de dor, mas como uma história de superação, de união e de um novo começo.